Bom dia! Feliz sábado para vocês! Eu sou a professora Allen, estou vindo lá de Belo Horizonte para contar uma história muito interessante para vocês. E a história de hoje, ela está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, em Êxodo. Mas antes de eu contar a história para vocês, eu vou conversar um pouquinho com os adultos, tá bom? Queridos, feliz sábado! Vocês receberam aí uma espadinha. Nós iremos utilizar essa espadinha agora no momento da adoração infantil, tá bom? Eu preciso da ajuda de vocês, porque é um momento muito especial. Eu vou contar a história de Moisés. Moisés subiu ao monte. Estava tendo uma guerra muito feia entre o povo de Israel e os amalequitas. Quando Moisés erguia as mãos para os céus, os israelitas venciam a guerra. O lado de cá são os israelitas e o lado de lá são os amalequitas. Quando eu digo que os israelitas, quando Moisés erguia as mãos para os céus, os israelitas venciam a guerra, os israelitas prevaleciam, os israelitas irão levantar suas espadinhas e vão dizer: vitória! Quando eu falar que Moisés abaixou os braços porque não conseguia ficar muito tempo com os braços levantados, os amalequitas venciam a guerra, prevaleciam. E os amalequitas vão levantar as suas espadas e vão dizer: vitória! Vamos fazer um ensaio rápido agora, hein? Quando Moisés erguia os braços para os céus, os israelitas venciam a guerra. Vamos ver se os amalequitas estão melhor. Quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Ô, glória! Aqui tá forte. Então, ensaiado, vamos começar a nossa história, tá bom? Vou ficar aqui no cantinho, porque os personagens vão entrar. Vou contar a história para vocês de um personagem chamado Moisés. Moisés era um servo de Deus e ele fazia tudo o que Deus mandava. Moisés, ele tirou o povo do Egito. E o povo então ficou andando pelo deserto por muitos anos. Moisés servia a Deus. Ele era o comandante do povo de Deus. Só que Amaleque veio até Moisés e falou para que eles tivessem uma batalha, para que entrassem em uma guerra. E Moisés então chamou um homem muito importante do povo de Israel. Ele se chamava Josué. Josué, ele era o comandante do povo de Deus. Ele que irá comandar o povo de Israel. Só que o comandante dos amalequitas era Amaleque. E ele então comandava os amalequitas. E então Moisés subiu ao monte para orar. Moisés precisava pedir a Deus força para que os israelitas vencessem a guerra. Foi quando então Moisés ergueu os braços para os céus. E quando Moisés levantava os braços para os céus, os israelitas prevaleciam. Só que Moisés não aguentava mais ficar com os braços levantados. Ele estava cansado. Quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Só que Moisés orou a Deus: Senhor, me dê forças, eu preciso levantar os meus braços para que os israelitas vençam a guerra. Quando Moisés levantava os braços, os israelitas prevaleciam. Moisés não aguentava mais. E Moisés então segurava, querendo ficar com os braços levantados, mas ele não conseguia. E ele abaixou os braços. E quando Moisés abaixou os braços, os amalequitas prevaleciam. Então Moisés teve uma ideia. Eu vou chamar 2 amigos que eu tenho. Eles se chamam Arão e Ur. E Arão e Ur subiram ao monte. E eles tiveram uma ideia. Vamos segurar os braços de Moisés. Porque se nós segurarmos os braços de Moisés, o povo de Deus irá vencer a guerra contra os amalequitas. E foi neste momento que eles seguraram os braços de Moisés. Moisés conseguiu ficar com seus braços erguidos para os céus. E então, o povo de Deus prevaleceu.
Glória a Deus. E Moisés chamou aquele lugar. Aquele lugar ele disse: o Senhor é a minha bandeira, porque os israelitas venceram a guerra pelo poder de Deus. Jesus faz de nós vitoriosos. É só buscarmos a Ele. Jesus morreu por nós para nos salvar. E por quê? Jesus morreu por nós. Tanto a ala de lá quanto a ala de cá, todos somos vitoriosos. É por isso que, como as crianças, a ala de lá e a ala de cá, vamos todos dizer o quê? Vitória! Porque Jesus morreu para nos salvar. E Jesus faz de você um vitorioso. Deus te abençoe, crianças e adultos. Vamos fazer oração? Fiquem sentadinhos. Vamos orar. E eu vou pedir para as crianças, para que os adultos e para que os personagens repitam comigo a oração. Tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, por fazer de nós vitoriosos pelo seu poder. Nos abençoe, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vão sentar do lado do papai e da mamãe. Deus abençoe vocês. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Sou tão pequenino, mas já posso entender. Queridos, depois de uma historinha tão legal, a Bíblia fala que aquele que busca encontra. Vamos cantar agora o hino Se Tu Buscares a Jesus, hino número 117 do nosso cenário. Se tu buscares a Jesus, encontrarás um Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Despontará para ti no lar de além. Só as vozes femininas. A luz do que Ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Todos. Conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Só as vozes masculinas. Jesus com
O amor de Jesus, e no 123 do nosso cenário. É isso mesmo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre será. Tu és fiel, Senhor, cante. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus. Fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas e mar. Tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Só a igreja. Dia após dia. Tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus. Fiel serás. Pleno perdão nos dás, que segurança. Sempre nos guias na senda do bem. E no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus. Fiel serás. Amém. Nós vamos cantar agora o hino O Santo Espírito Desceu. Vamos pular o hino 1, 2, 3. Vamos começar com as vozes femininas. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Os homens respondem: Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e resistiram mesmo em luta e dor. Final vitória
vitória conquistar. Todos. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Os homens começam agora. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. As mulheres continuam. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Todos louvem o Senhor. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Você acabou de cantar que o Senhor é fiel. E se Ele é fiel, Ele pede de você também a sua fidelidade. Porque Ele é fiel. E Ele pede também que o Santo Espírito seja derramado em sua igreja, para que assim, reavivados e unidos, possamos sair com poder para pregar a mensagem a todo povo, língua e nação. Esse é o nosso dever enquanto cristãos, esse é o nosso dever enquanto igreja. Se você quer ser lavado pelo Santo Espírito também, se você quer receber a água que jorra para toda a vida, porque ela é a água da vida eterna, ela é a água do Espírito Santo, ela é a água que vem do Senhor. Venha agora, venha beber dessa água, não literalmente, mas venha estar perto das águas que agora descem, para que você tenha também essa noção na sua vida, que você precisa da fonte da água que jorra para todo sempre. Vinde as águas agora. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde
as águas. Amém. Coloquemos nos joelhos agora, clamemos ao Senhor. Ó eterno, grande Deus eu sou. Clamamos a Tua presença em nossos corações hoje e sempre, Senhor. Para que tenhamos a certeza do nosso erro, do nosso pecado e da nossa necessidade de beber da fonte da água da vida, para que lavados por ela, para que lavados pelo Teu sangue, possamos todos, unidos num só propósito, avançar neste mundo de pecado, pregando o Evangelho eterno de Jesus Cristo, nosso único e bastante Senhor, Salvador e mantenedor. Senhor, tivemos agora uma semana de reavivamento espiritual, em que enfocamos temas sobre fidelidade cristã. Que tenhamos a certeza, Senhor, que Tu és fiel a nós, Senhor, e que, portanto, o mínimo que precisamos é ser fiéis a Ti, é ser fiéis uns aos outros, é ser fiéis enquanto igreja, e que possamos todos juntos, fiéis, unidos e firmes no mesmo propósito, avançar na direção que Tu tens para nós, Senhor. E que possamos, então, todos juntos um dia, Senhor, estar junto contigo nas mansões que tem preparado para nós. Sabemos que não há nisso nenhum mérito em nenhum de nós, Senhor, mas Te pedimos essas bênçãos, já agradecidos, no doce e santo nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Moleque patada, mano. Hoje ela me chamou de piranha. Jesus não faz sentido o riso e nem tampouco a dor. Nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai ser bom, mas tendo Jesus Cristo perto, terei consolo no Senhor. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudado e nele ser o que não sou. Se o perigo for intenso e o temor roubar tua fé, lembra-te de quem dá graça, só Ele te mantém de pé.
por ter o seu amor que eu prefiro estar com Ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinita e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudado e nele ser o que não sou. Eu quero tanto ser mudado e nele ser o que não que nesta manhã a palavra de Deus possa ser uma semente santa plantada no seu coração. Amém. Hoje nós estamos concluindo uma jornada que iniciamos há uma semana atrás, uma jornada de 8 mensagens, uma série de 8 palavras em torno do tema a grande restauração. E buscamos ao longo desta semana restaurar as partes essenciais da nossa vida. Há uma semana atrás, no sábado passado, nós começamos com o tema apenas um fruto, fincando as bases de uma mordomia plena, que nada mais é do que o resultado, a fidelidade que precisamos ter para com Deus, é resultado de um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, é um aspecto do fruto do Espírito que é o amor. E quem produz esse fruto do Espírito em você é Deus. No domingo, se você perguntasse para Abel qual era o nome dele, ele diria, meu nome é nada. Ele representa aqueles que reconhecem que são nada e que não se rebelam desse fato. Na segunda-feira nós vimos as coroas de ouro jogadas no chão. O que significa adorar? Não é, eu não adoro para receber algo de Deus. No ato da adoração, eu estou dando a Deus, eu estou ofertando a Deus o que tenho de mais precioso. Na terça-feira, você tem um projeto de vida, nós falamos sobre ministério, fazer da tua vida um ministério. Na quarta-feira, vivendo como filhos do rei, nós analisamos os princípios em torno de um reino. O que é um reino? O que significa você dizer, Jesus é o meu Senhor? A palavra Senhor, ela não é uma palavra religiosa, ela é uma palavra extraída do contexto real, da realeza. O Senhor é o rei, e o rei é dono de tudo. Em um reino, não existe propriedade privada. Eu simplesmente gerencio aquilo que é do rei. Tudo é do rei, os súditos são do rei, as montanhas, as planícies, as casas, tudo pertence ao rei. Eu cuido como súdito daquilo que pertence a ele. Na quinta-feira, o tema foi ando com Deus e ponto final. Possivelmente desta série a minha mensagem predileta.
Eu ando com Deus para quê? Por quê? Para alcançar o quê? Para chegar onde? Lugar nenhum. Eu ando com Deus e ponto final. Eu ando com Deus porque me alegro na presença dele. Eu ando com Deus. Esse deve ser o nosso grande objetivo. O resto vai ser consequência. É Ele que faz em nós. Na sexta-feira ontem nós tivemos Santa Ceia e o tema foi Vocês conhecem o caminho. E o tema de hoje será começar de novo. Mas antes, eu quero aqui contar para vocês uma história de amor. Não é o sermão, é apenas um prólogo. Um casal muito apaixonado, igual vocês. Ele gostava de dar presentes para ela, flores, bombons. Ele gostava de sentar no banquinho da praça e ao fundo o pôr do sol. Você é tão linda quanto o pôr do sol. Ele era meloso. Ah, você me ama, então casa comigo. Vamos casar. Casaram. E eles sonhavam ter filhos. 2 anos depois do casamento, ela engravidou. E ele percebeu que, antes do bebê nascer, ele já tinha uma despesa danada. A mulher dava despesa, e agora o filho começava a dar despesa. Ele tinha que comprar berço e montar o quartinho. E ela era toda caprichosa, ela não queria saber o sexo da criança, então fizeram tudo de amarelinho, né, coisa mais linda. E cortina amarela. Bebê gasta, não gasta, gente? Quem tem bebê aqui, bebezinho? Hein? É? Tá bom. Aí, o bebê nasceu. E o gasto dobrou. É mamadeira, e é fralda, e Pampers, viu? R$20,90 o pacote de 25 unidades. Não pode ser, então tem que ser Pampers, porque a Pampers não vaza, pode ficar usando a noite toda. E NAN, né? NAN, a gente tem NAN, não sei se foi Jesus que inventou esse trem de NAN, porque também que ele inventou o peitinho da mamãe, porque é de graça. Só que o bebezinho, coitado, ele tinha que tomar NAN. E roupinha, né? Eu não entendo a minha esposa, quando a minha filha, a gente sai, ela sempre quer comprar aquele negocinho de botar cabelo. Ah, mas por quê, meu irmão? Não, porque ela não tem. Quando eu chego em casa e abro a caixinha, tem 200. Ela fala que não tem. Aí, o bebezinho foi crescendo, aí, ufa, aniversário de 15 anos, aquele gasto danado. Aí o pai comemorou. Nossa, ela fez 15 anos, acabou os gastos. Não? Sério? Aumenta? Vocês estão de brincadeira. Dobra, né? Triplica, faculdade, nossa. E tem um menino que pede dinheiro para você para dar para namorada. Comprar presente para namorada. Um belo dia, a filha morre. Aí o pai, ele faz uma festa porque a filha morreu e não vai ter mais despesa. Bem trash, né? Claro que não. Claro que não vou comemorar, é minha filha que morreu. O que significa? Onde a vida existe gasto, despesa. A última vez que eu contei isso na igreja, a menina olhou assim para a mãe, tá vendo, mãe? Gente, onde tem vida, tem gastos. Esta igreja, aí tem gente que se revolta, né? Ai, pastor, a igreja pede muito, e é dinheiro, é dízimo, é oferta, é pacto, e é dinheiro para construção, e é dinheiro para reforma, e agora é dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é dinheiro para poder, para as dorcas, é dinheiro para adra, é dinheiro para adoração infantil, e inventa cada coisa e pede. Louve a Deus, porque se pede, é porque a igreja está viva. E a igreja de vocês, ela está mais viva do que nunca.
Eu converso muito com o pastor de vocês, o pastor Laerte, a gente troca muita ideia. Ele vai estar lá, ele vai estar comigo dia 25, nós vamos conversar o domingo todo. Eu tenho um projeto de consultoria para crescimento de igreja, da associação, e nós trazemos consultores do Brasil todo para poder mentorear os pastores. E nós vamos ter o Dr. Walter conosco, dia 25, o Laerte vai estar lá, o pastor Laerte vai estar lá. E vamos estar conversando, vamos estar trabalhando. O pastor Laerte está com um projeto de ministérios orientados pelos dons. Ano que vem eu estou iniciando o meu doutorado na Andrews e a minha tese, meu projeto de tese é justamente essa conversão de uma igreja com modelo de departamento, todo mundo brigando para ver quem tem mais verba, ver quem tem as datas, quem fica com o calendário, cada um olhando para o seu umbigo, e é converter para uma igreja com ministérios orientados pelos dons. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa que você não vai depender de homens, você vai depender do Espírito Santo. Você não vai ficar esperando uma comissão nomear você, porque comissão nomeia para cargo. Ministério que te nomeia é o Espírito Santo. E você usa o teu ministério para servir, para a rua, para servir a comunidade. Eu era, até o ano passado, pastor de igreja. E há 6 meses eu sou departamental, não sei porquê, e sou de forma provisória, porque eu sou pastor de igreja. Então, assim, não escondo para ninguém que quero voltar. E quando eu faço semana de oração, no meu coração arde mais ainda, porque eu fico ali no dia a dia. Eu era pastor, até o ano passado, eu era pastor lá em Belo Horizonte, e tinha uma... Eu visitando, né, e nessa vertente de ministérios... E ministério é assim, gente, ele nasce com o Espírito Santo te mandando e te chamando. E pastor, como é que acontece isso? Como é que eu começo? Quando você se batiza. O batismo é a ordenação do crente para o serviço, para o ministério. Eu estava visitando, e a gente estava com um projeto, a minha esposa que fez adoração infantil, e ela implantou lá essa questão de adoração infantil diferenciada, com personagens, eram tudo histórias ilustradas, com personagens, histórias da Bíblia, para a criançada. E a criançada curtia e tal. E ela estava louca para abrir um camarim na igreja, brigou, conseguiu uma salinha, né? E fazer roupas, para não ter que ficar alugando. Então, ela fez as roupas todas de época, né? E a gente precisava de ideias e tal. Aí eu fazendo visita, né? Aí eu visitei uma família, e tinha uma menina da igreja, e ela só vestia de preto, ela era toda dark, toda gótica, né? E na rua andava com as correntonas, mas na igreja ela tirava, mas ela ia de preto. E assim, os irmãos tinham um certo preconceito com ela, ela ficava de escanteio, não trabalhava na igreja, não fazia nada, e todo mundo olhava para ela assim. E o pai pediu socorro. Pastor, ajuda minha filha. Falei, vamos lá. E eu batendo papo com ela, né? E ela abriu o coração. Eu falei, o que você faz? Ela, toda envergonhada. Pastor, eu faço faculdade de moda. E ela pensou que eu ia... Eu falei, que lindo! Falei, eu preciso de você. Ela olhou assim, ela não entendeu. Pastor, o senhor precisa de mim? Eu falei, é. E a bichinha quase chorou. Mas, pastor, mas de mim? Ah, não, pastor, tem tanta menina na igreja, tanta menina melhor do que eu. E sabe, aquela autoestima lá no chão. Ô, filhinha, eu estou precisando de você e Deus também. Aí eu expliquei o projeto da adoração infantil. Eu preciso de uma design moda para desenhar as nossas roupas para adoração infantil. Nossa, o olhinho dela brilhou. Mas, pastor, isso que você está descrevendo é eu. Pois é, isso é um ministério. Falei, pastor, mas eu com isso eu vou estar servindo a Jesus? Falei, vai. Mas, pastor, mas eu não vou precisar pregar, eu não vou precisar fazer aquelas coisas tradicionais em um departamento. Pastor, a comissão não vai deixar. Eu falei, a comissão deixa comigo. Deixa comigo. Você topa? Topo, pastor. Então vai conversar com a minha esposa.
E ela desenhou as roupinhas com uma alegria. E conseguimos 2 irmãs costureiras que também dedicaram as máquinas dela, os dons dela, as linhas, as agulhas para Jesus. E nós desenhamos com aquela menina e confeccionamos quase 200 peças. Ela desenhou roupa de soldado do Império Romano. E desenhou roupa de leproso. E sabe, ministério. Um outro menino chegou assim para mim, revoltado. Pastor, eu vou casar, mas eu não vou fazer esse curso de noivos da associação, não. Falei, por quê? Ah, pastor, a minha noiva está fazendo medicina. Eu faço ciência da computação. A minha noiva, 6 anos na faculdade, para poder cuidar dos outros. Eu 4 anos na faculdade para poder mexer em máquina. E para casar 1 dia de curso? Não. Aí eu olhei para ele. E a sensibilidade diz que aonde a pessoa olha, é ali que está o dom dela. E se ele olhou para isso, eu fiquei de olho nele. Falei, cara, você vai fazer o seguinte então. E eu sou um pastor que, sabe os tortos da igreja? É com esses que eu ando. Eu gosto dessa gente. Sabe esses meninos assim que eu grudo neles. E ele era um também meio assim marginalizado, né? Porque ele era ex-ateu, ele dizia isso com orgulho, né? E ele falava mal de crente, né? Para mim é cristão, crente não quero saber. Brincava, né? Era todo zoador. Aí eu olhei para ele assim e falei, cara, você vai fazer o seguinte então. Ok, pastor. Você vai fazer o curso de noivos da Batista da Lagoinha, do MMI, que é o Ministério Marriage Ministry International. Você vai fazer o deles. Você vai fazer o da Quadrangular. Você vai fazer o da Batista de Getsemane, só que você vai ser o meu espião. Você vai fazer, você vai ter um benefício para você. Você vai trazer todo o material deles e nós vamos montar um projeto nosso, adventista do 7º dia. Ele foi. Só que ele fez mais. Ele voltou com um projeto pronto. E me deu. Está aqui, pastor. Eu fiz e está aqui o projeto. Vamos abrir um ministério de noivos? E eu olhei para o moleque. Falei, mas dá isso aqui. Eu dei aquela roupagem, né, pastoral. Botei uns textos de Ellen White. Tirei umas coisas meio tortas que ele colocou lá, tal, que ele viu. Dei um banho nele de adventista, né? De adventismo. Falei, cara, seguinte. Aí ele casou, recém-casadinho. Eu não posso botar ele para dirigir esse ministério. Eu falei assim, aí eu peguei o meu diretor de Ministério da Família, ele vai ser o consultor. Aí eu peguei um casal mais maduro, você vai ser maduro, ele vai ser o diretor. Falei, Rover e Ju, vocês dois vão ser os coordenadores e vai secretariar para mim o ministério. Criamos o Ministério de Noivos, um sucesso, 10 aulas, 3 meses de curso. Os meninos eles têm que ler 5 livros, fazer relatório, eles têm que assistir 2 livros, fazer resenha desses livros, dos filmes que eles assistem. É uma licença para casar. Aí eu assumi o Ministério da Família, da associação, e trouxe o curso para a associação. E agora esse é o modelo de curso para a associação. E quem tem lá comigo? E quem está lá comigo? O Rover. O que é isso? Ministério orientado por dons. Você acha que isso funciona aqui para a Igreja Central de Uberlândia? Hein? Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja de vocês, ele me falou de um ministério, os Doutores da Alegria. Eu já botei o olho em cima dele, falei, cara, você vai me ajudar? Eu gostei desse troço. Eu vou carregar esse troço para mim, velho, porque isso é demais. É isso, gente. Aonde que eu posso atuar? O que o teu coração está dizendo? Então, claro, você tem que ter os conselheiros, uma comissão para validar esse ministério. Não é para tesourar, mas é para dar aquela vertente, daquela roupagem adventista, conduzir, orientar. Tem que ter um conselheiro de dons para mentorear esse ministro que Deus colocou no coração dele, essa vertente de trabalho, essa frente ministerial. Agora, gente, para tudo isso, a gente precisa de uma coisa só, do Espírito Santo. Mas precisamos de uma estrutura mínima. Então, quando a gente fala em recursos financeiros, a gente está falando em construir uma estrutura para poder comportar isso. Outra coisa, gente, no coração do pastor Laerte está uma coisa: igreja não foi feita para a igreja. Igreja foi feita para servir o mundo, a rua, a sociedade, a comunidade, o sofredor. Então nós vamos sair dessas 4 paredes e vamos ser uma igreja relevante para o povo que se perde lá fora. Acabar com essa história. Quem vai pregar?
Quem vai cantar? Quem vai fazer? Não importa, porque a igreja não é para mim, a igreja é para o mundo, é para o sofredor que se perde. Vamos parar de ser uma igreja que gira em torno de programas, e vamos ser uma igreja que gira em torno de pessoas, para tornar as pessoas melhores em Cristo, para restaurar nas pessoas a imagem de Cristo que está perdida. Isso é a igreja. Eu quero fazer aqui com vocês um projeto de previsão orçamentária para a gente planejar o futuro da igreja. Todos vocês receberam um canhotinho? Tá aí? Pega aí, levanta. Sem preconceito, sem medo. A gente é nada. O que temos e somos pertence ao Senhor. O que vamos fazer agora é tão somente dar a nossa comissão financeira da igreja condição dela poder planejar o futuro dela. Eu teve um momento no início do meu casamento que eu, assim, me endividei. Aí depois eu e minha esposa, nós entendemos o seguinte, que para a gente ter um planejamento financeiro, a gente precisa primeiro ter consciência do que entra e trabalhar em cima disso. Só que em igreja isso é muito difícil, porque as pessoas, elas jogam ofertas na salva, em vez de ter um pacto. Quanto que é o pacto? Porque o dízimo, acho que não tem o que discutir. É 10% do Senhor, acabou. E os 90%? É dele, mas ele pede para você cuidar. E como é que é a questão de oferta? Planeje. Não, a minha oferta é 10% também para Deus como oferta. Porque a oferta, a maioria do valor, boa parte do valor, fica na igreja local. É para as despesas da igreja. Não, o meu pacto vai ser 5%. 2%, 1%, não importa. Então, o que eu peço para vocês agora? Vamos colaborar como homens, mulheres, servos de Deus, com os projetos da nossa igreja. Então, você vai preencher esse pãozinho, você vai colocar aí atrás o seu nome, a data de hoje, e você vai dizer da tua disposição de servir a Deus e de cuidar daquilo que é dele, teu corpo, teu tempo, teus talentos. E você vai dizer se você quer continuar ou não sendo fiel aos dízimos e qual vai ser o teu pacto, como você vai planejar a tua oferta. A tua oferta vai ser 10% da tua renda também, ou vai ser um pacto com um percentual a ser escolhido? Agora, 5, 1, 2, 3. Então, é o seguinte, vocês vão preencher isso agora, ok? Você vai preencher. Você tem um adesivinho para você colar na sua Bíblia, no cenário, onde você quiser, ok? E isso aqui, essa parte aqui, é para o planejamento da administração da nossa igreja. Então, eu peço para os diáconos agora, rapidinho, pegarem 2 salvas vazias e passar agora recolhendo esse canhotinho. É possível? 2 diáconos fazer isso para a gente? Tá? Então, vocês vão preencher agora, de repente, o pessoal aí da sonoplastia, solta uma musiquinha aí para o clima ficar, né, tá muito seco enquanto o pessoal preenche. Então, isso vai ser 3 minutinhos, e vocês vão preencher isso aí, ok? Quem não tiver caneta, nós temos canetas, tá? Então você vai agora dizer, olha, o meu planejamento é esse, eu quero colaborar com essa igreja ela tem projetos, ela quer crescer, ela quer fazer a diferença na comunidade, na sociedade, e eu quero fazer parte disso aí como um voluntário, como servo de Deus, como alguém que não quer ficar sentado, parado, mas eu quero contribuir com os meus recursos, com muito que Deus me deu. Nós temos aqui alguns diáconos com salvas. Então, à medida que você for terminando, levante o seu canhotinho. Aí ele vai até você, recolhe. O conteúdo disso aqui, ele não vai ser divulgado. Ninguém vai ter acesso a isso aqui. Apenas
o ministério de tesouraria, a pessoa ali do tesoureiro, é que vai ter acesso a esse material aqui. Você pode ficar despreocupado, tá? Todo o sigilo, todo o respeito por aquilo que você vai colocar aí, vai ser mantido, ok? Ok. Mais um minutinho para a gente ir para a nossa mensagem de encerramento desta série. Começar de novo. Você que já devolveu o seu papelzinho, você que ainda está preenchendo, pode ir preenchendo, não tem problema. Mas já podem ir abrindo as suas Bíblias em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Se você ainda está preenchendo, você pode entregar no final, tá? Não tem problema não. Começar de novo. Atos capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 36. Atos 15, 36. Acompanhe. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Verso 39. E Paulo e Bernabé tiveram o quê? O que diz o texto? Eu não entendi. Cadê vocês? Bíblia aberta. O que eles tiveram? Um desentendimento? Mas apóstolo desentende, gente? Cristão briga? É o texto está dizendo, é eu. Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé então levou consigo Marcos e navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando
pelos irmãos a graça do Senhor. Irmãos, nós vamos nesta manhã falar sobre João Marcos. Nós temos poucas informações sobre este homem, mas o suficiente para entender o que aconteceu nesse texto ora lido. O que nós sabemos de João Marcos é o suficiente para colocá-lo na categoria de inspiração para uma vida que tenha experimentado uma grande restauração. Esse é o tema da nossa série, a grande restauração. Eu poderia, nesta manhã, escolher outros personagens para ilustrar o começar de novo. É impossível você experimentar uma grande restauração sem começar de novo. Numa linguagem prática e moderna, é o restart. Já viu quando você reinicia o computador? E às vezes para você reiniciar tem que ser na tora, né? Apertando já o botãozinho lá e segurando na força. É isso. É impossível uma grande restauração sem começar de novo. Eu poderia aqui escolher Davi. Davi não seria um bom personagem para ilustrar isso aqui? Quem mais? Moisés, o que vocês acham? Também, né? Salomão. Pedro. Pedro é o cara para isso, né? Eu tenho uma birra com Pedro, mas eu gosto dele. E João Marcos. Por que João Marcos, pastor? Porque é o seguinte, eu queria sair um pouco do comum. Eu queria trazer o diferente para vocês nesta manhã. João Marcos. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé era um homem da tribo de Levi, ele era da linhagem sacerdotal, ele tinha as manhas na questão de tradição de Israel. A família de João Marcos era uma família cristã, foi um esteio no início ali do cristianismo, era uma família que tinha de forma muito clara a esperança no Messias, a esperança messiânica. A casa de João Marcos era uma casa de oração. A mãe de João Marcos chamava Maria, igual a minha, mesmo nome. E Maria era uma mulher dedicada à intercessão. Pra vocês terem uma ideia, como que a mãe de João Marcos, como a casa de João Marcos era uma casa, que era uma igreja, aliás, era uma casa de oração. Vocês lembram ali em Atos 12, quando Pedro foi preso, e o anjo ali detonou a cadeia, abriu, lembra essa história? Olha o texto para você ver. Pedro, ele sai da cadeia, ele percebe que Deus havia livrado ele ali da prisão, e ele vai para onde? Ele vai para a casa da mãe de João Marcos. E quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, ele percebe que a igreja estava reunida orando por Pedro. E quando ele bate na porta, aí eles atendem, é Pedro. E eles nem pedem para Pedro entrar. Eles batem a porta, deixam Pedro de fora e voltam. Pedro está livre pelo lado de fora. De tanta emoção. Por quê? Porque eles estavam contemplando o resultado, a resposta da oração deles ali naquela vigília, na igreja, ali na casa da mãe de João Marcos. E esse é João Marcos. João Marcos, ele é apresentado pelo apóstolo Paulo como um dos seus cooperadores mais úteis. Além disso, João Marcos, ele escreveu o quê? O terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para vocês terem uma ideia, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, muito menos o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses. Os evangelhos foram os últimos. E dos 4, o primeiro a ser escrito foi o de Marcos. Possivelmente, João Marcos escreveu o evangelho dele a partir daquilo que ele ouviu de Pedro, das experiências do apóstolo Pedro. E ele foi coletando toda
aquelas experiências, toda aquela tradição oral, e retratou no evangelho dele. Tanto que Mateus e Lucas utilizaram o evangelho de Marcos como fonte para escrever os seus evangelhos. Vocês estão percebendo a importância que João Marcos teve para o cristianismo? Pra vocês terem uma ideia, quando hoje, eu não sei se vocês sabem disso, em missões transculturais, quando o evangelho está chegando em novas culturas e culturas difíceis, o primeiro livro da Bíblia a ser traduzido para aquele novo idioma, nessa transposição do cristianismo para uma cultura hostil, o primeiro livro, qual é? Evangelho de Marcos. Porque ele é bem pleno, ele é bem completo. Ele alcança e ele é simples. Olha a importância desse homem. Porém, apesar de todo esse background familiar, de todas as oportunidades que ele teve, dessa família bacana, onde ele cresceu, de toda a linhagem israelita, do fato de ter uma família que foi uma base para o cristianismo, era uma família que acreditava que Jesus, o Jesus de Nazaré, era o Cristo de Deus, era o Messias prometido. Ele tinha uma plataforma montada para decolar. Mas antes de João Marcos ser o que ele foi, ele primeiro caiu. Ele primeiro fraquejou. Ele fracassou. Ele teve que reiniciar a máquina. Ele teve que experimentar um novo começo para ter essa vida acima da mediocridade, para experimentar uma grande restauração. E sabe como é que tudo começou? É engraçado, viu? Vamos aqui entender, vamos montar o contexto. Eu gosto disso, eu gosto de contemplar aquilo que eu leio. E eu dou umas viajadas, porque isso é resultado de contemplação. Isso é uma disciplina espiritual, eu falei para vocês na semana passada. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles foram em várias cidades plantando igrejas. E eles passaram por essas cidades na Ásia Menor. Quando eles voltam, dão uma descansadinha, aí Paulo e Barnabé, eles sentam. Vamos agora voltar por essas cidades, vendo como foi o crescimento dessas igrejas, vamos ver como é que elas estão indo. E eles toparam. Essa seria a segunda viagem missionária de Paulo. Marcaram o dia, a gente se encontra lá no porto, aí está lá, Paulo esperando Barnabé. Aí, quem chega? Barnabé. E quem está junto com o Barnabé? João Marcos, com a malinha dele. E quando Paulo olha para Barnabé e para João Marcos está até bem escondidinho. Ô Barnabé, chega aqui. Ô velho, você vai levar ele? Vou. Mas ele vai ficar onde? Não, Paulo. Ele vai com a gente. Com a gente não, Barnabé. Na primeira viagem ele ficou no meio do caminho. Ele abandonou o barco. Ô Barnabé, você está esquecendo que João Marcos fraquejou? Ficou com a saudade da mamãe. Eu sei lá o que aconteceu, mas ele voltou. Ele não aguentou o tranco da viagem missionária, Barnabé. Por que você vai inventar de levá-lo agora para a segunda? E, gente, não era difícil, e realmente não era fácil aguentar. Porque os camaradas, eles entravam nas cidades para penetrar com o evangelho. Aí qual que era a estratégia? Eles iam na sinagoga, pregavam na sinagoga e eram o quê? Expulsos. Aí, plano B, eles iam para as praças públicas e apanhavam, eram apedrejados, eram levados para a cadeia, apanhavam, chicotada, mãos e pés amarrados.
Aí João Marcos falou, tô fora. Vocês dois são mó pé frio aí. Eu tô cansado de apanhar. Eu não vou viajar com vocês mais não. Eu tô vazando, tô indo para casa. E quando Paulo e Barnabé se encontram para a segunda viagem missionária, tá lá João Marcos com as trouxinhas dele. Ô Barnabé, comigo ele não viaja. E Barnabé, e Paulo era turrão, e Barnabé era o dobro. Mas comigo ele vai. Ele vai com a gente, sim senhor. Naquele momento, estava acontecendo de forma natural uma transição de liderança entre Barnabé e Paulo. Porque Barnabé, ele era um dos principais dos líderes da igreja primitiva. Ele tinha uma proeminência, uma maior proeminência. Para vocês entenderem quem era Barnabé, quem era Paulo e como era essa relação deles, é muito simples. Vamos fazer aqui uma retrospectiva rápida. Barnabé, foi ele que apresentou Paulo aos apóstolos. Porque a história de Paulo vocês conhecem. Ele, antes de ser Paulo, qual era o nome dele? De onde? E o que ele era? Perseguidor. Em outras palavras, ele era o terror, o matador, oficial romano, perseguia a igreja, matava crente para tudo quanto é lado. Ele perseguia os do caminho. Ele era da tribo de Benjamim, era da seita dos fariseus, a linhagem pura, sangue puro, conservador. O apelido dele era Saulo o Terror. Por minha conta. Para vocês terem uma ideia, quando Estevão estava sendo apedrejado, quem estava segurando a roupa, a capa da galera que estava descendo pedra nele? O terror. Ele estava ali consentindo com a morte de Estevão, segurando as roupas daqueles que estavam apedrejando o homem. Saulo era o terror, gente. Eu imagino que nos meios cristãos, quando alguém falava Saulo, bate na boca, menino. Esse nome não se pronuncia aqui na igreja. É o demônio, isso é a desgraça de Israel, isso aí é o terror, a gente não fala esse nome. E quando Saulo se converte, gente, pense, ele passa 3 anos na Arábia, estudando a tradição de Israel, aí ele vai para Jerusalém. Alguém acreditava na conversão do terror? Ninguém. Quem ia receber o terror nas igrejas que eram nas casas? Ninguém. E quem fez esse papel de acolher o terror? Agora Paulo. Quem? Gente, eu sou apaixonado por Barnabé. Eu me emociono quando falo de Barnabé. É por isso que parece que Deus me deu vocação de andar com os tortos, porque sabe, o personagem que você mais gosta, ele diz muito de quem você é. Eu gosto de Barnabé. Eu quero dar um abraço ao Barnabé quando chegar no céu. Nossa, que cara extraordinário. E Barnabé recebe Saulo. Paulo agora, vem cá, cara, eu vou te ajudar. E agora Barnabé, ele leva Paulo para a reunião secreta dos apóstolos, porque a igreja era clandestina. E quando Barnabé, dá para ver a porta aqui, gente? E quando Barnabé chega lá na casa e bate na porta, nunca entrei aqui na minha vida. Aí tinha uma janelinha, né? Aí imagina que Pedro abriu a janelinha. Aí Pedro volta, galera. Sabe quem está aí? Quem, Pedro? Barnabé, então abre. Não. Ele está com terror. Gente, eu imagino que deve ter cristão pular a janela naquela hora e vazado. O que esse homem está fazendo aqui? Fecha a janela, fecha a porta. E Barnabé, calma, gente. O cara se converteu. É nosso irmão agora. Mas ninguém queria receber Saulo. Ninguém, inclusive, acreditava na conversão de Paulo.
Aí, Paulo, ele vai para Jerusalém para fazer uma espécie de evangelismo, para pregar, e não acontece nada, ninguém se converte. A pregação dele foi um desastre. E os apóstolos, eles se reúnem e chegam à conclusão de que Paulo só estava trazendo problema, complicação. E o que eles fazem? Mandam Paulo de volta para onde? Quando der errado, você volta para onde? Para casa. Paulo era de onde? De Tarso. Diz a Bíblia que ele foi para Tarso e ficou 7 anos. E os apóstolos reuniram e disseram, ô Barnabé, vamos mandar ele para Tarso. E Barnabé olhou para os caras, vem cá, tudo bem, mas quem vai dizer para ele que ele vai para Tarso? O cara é Saulo, meu, vai que ele não se converteu mesmo, a gente vai mandar ele embora? E nessa de ninguém querer ouvir o testemunho de Paulo, ele entra no templo de Jerusalém, ele tem uma visão. E na visão, Jesus fala que ninguém ia dar crédito ao testemunho dele. Fala para ele voltar para casa. E quando ele reencontra com os apóstolos, aí os apóstolos, assim, não sei quem foi, se foi o Barnabé, se foi Pedro, talvez Pedro, que era o mais doidão. Com todo respeito, viu, gente? O Paulo, tem uma coisa que a gente quer te falar. Aí Paulo, não precisa. Jesus já me falou. Eu estou indo embora. E Paulo foi para Tarso e ficou ali 7 anos. Vamos calcular? Ele ficou 3 anos na Arábia, 7 anos em Tarso. Você soma quanto tempo na prateleira? 10 anos. 10 anos na prateleira. Ou seja, entre a conversão de Paulo até o início do seu ministério, foram 10 anos. Quando tem a perseguição de Estevão em Jerusalém, os cristãos fugiram e se espalharam. E os cristãos, eles começaram a alcançar outros grupos étnicos com a mensagem. E Paulo na prateleira. Olha para cá. Às vezes Deus coloca na prateleira, viu? Saiba disso. E não se revolte com isso. Paulo foi. Moisés foi. Por que você não pode ir? Por que eu não posso ir? E uma cidade chamada Antioquia, ou Antioquia, tanto faz, Antioquia, era ali uma fronteira étnica. O evangelho atravessou essa fronteira e o povo começou a se converter com força em Antioquia. E Barnabé foi enviado pelos apóstolos para verificar o que estava acontecendo. E quando Barnabé chega em Antioquia e contempla aquele tanto de gente se batizando, dando glória a Jesus e professando fé no Cristo, e professando que Jesus é o Cristo de Deus, o Cristo ressurreto, o Cristo que agora intercede no santuário celestial, eles agora, Barnabé, ele dá glórias a Deus, e ele percebe que a graça de Deus estava ali, o povo havia sido visitado por Deus, o povo estava se convertendo com força, e ele percebe que, poxa, eu não vou dar conta sozinho, eu preciso de ajuda. Eu pergunto para vocês, em quem Barnabé pensou para ajudá-lo em Antioquia? O terror. Não, Paulo. Eu vou buscar Paulo. E onde estava Paulo? Em Tarso, na prateleira. Barnabé é demais. O cara viaja 3 meses de navio. Chega lá em Paulo. Paulo deve ter tomado um susto, né? Paulo, tem um trabalho para você. Para mim? Você tem certeza? Vem comigo para Antioquia. Topa, Paulo? Tô dentro. Vamos embora. 3 meses de navio voltando. E eles começam um trabalho em Antioquia. Paulo e Barnabé. É interessante que Atos 13 descreve 5 pastores em Antioquia. O principal, Barnabé.
Tudo que eu contei aqui, já viu quando você está assistindo um filme? Aí para você entender aquela cena, tem que fazer o flashback, aí volta para a cena. Qual é a cena que nós paramos? Paulo, Barnabé e João Marcos com a trouxinha. Aí quando a Bíblia disse que eles tiveram um desentendimento muito o quê? Grave, muito sério. Gente, o que é um desentendimento sério? Desentendimento muito sério é quando você fala o que não deve e depois tem que pedir desculpa. Desentendimento muito sério é quando você passa do limite do bom senso. Desentendimento muito sério é quando você joga na cara do outro as não virtudes do outro. Aí eu fico pensando como deve ter sido esse desentendimento muito sério desses dois homens cristãos, maduros, espirituais, adultos. Seria mais ou menos assim. Ô Paulo, seguinte, você lembra quando você estava lá em Tarso, na prateleira? Ninguém queria você quando você foi mandado lá para o... Você ficou lá? Quem foi te buscar, Paulo? Eu. Quando ninguém te queria em Jerusalém, Paulo, eu fui te receber. Eu te apresentei aos apóstolos. Quando você não era ninguém, eu te dei a mão. Agora, Paulo, cala a boca e me ajuda com esse menino aqui, João Marcos, porque ele vai na nossa viagem sim. Paulo bate o pé, ou ele ou eu. E Barnabé disse, ele. Aí o apóstolo Paulo olha para ele, aí o Paulo olha para o Barnabé. Então, meu irmão, dançou, porque o apóstolo aqui sou eu. O chamado diretamente por Cristo aqui fui eu. Você vai para casa, essa obra missionária agora é minha, você está demitido, Barnabé. O homem demitiu Barnabé. Como você sabe, pastor? Muito simples, Barnabé era de Chipre. Diz o texto que Barnabé pega João Marcos e vai para onde? Para Chipre. Ele volta para casa. O cara estava na casa dele, desocupado, no ostracismo. Aí chega Barnabé, Paulo, bora comigo. Aí Paulo cresce ao lado de Barnabé, foi discipulado por Barnabé. Barnabé era o mentor dele. Aí acontece a encrenca lá e Paulo diz, já que a escolha sua foi ele, então eu te demito. Eu vou assumir o teu lugar aqui nesse empreendimento missionário. Volta para casa. Legal, foi o que aconteceu. E o pivô da discussão foi quem? João Marcos, que fracassou na primeira viagem missionária. E João Marcos nem teve a grandeza de dizer assim, ó gente, calma, para de brigar, vamos fazer uma coisa. Segue vocês dois, eu fico. Eu não quero atrapalhar. Ele poderia ter feito isso, mas não fez, ficou lá, deu uma de mãozinho. João Marcos começou muito mal. Essa é a história de João Marcos. Mas ele terminou bem. Mais tarde, passa a fita agora, adianta a fita não, o Blu-ray, adianta. Paulo, nos últimos dias da vida dele, preso. Aí Paulo escreve uma carta para Timóteo. Se você quiser conferir, 2 Timóteo 4, verso 9, 11 e 13. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Poucos dias antes da morte. Ô Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Timóteo, vem logo me ver, cara. Só Lucas esteve aqui comigo, ele veio, cuidou de mim, meu médico, né? Ver como é que está a minha saúde. Aí, Timóteo, quando você vier, traga aquela minha capa que eu esqueci em Troade, porque aqui na cadeia está um frio danado. Aproveita e traz aqueles livros teológicos que eu gosto. Pastor, está aí no texto, olha aí, você vê. Traz aqueles livros e traz aquela minha Bíblia. Sabe, Timóteo, aquela Bíblia que eu gosto, toda marcadinha. Traz ela para mim. E traga junto quem? E traga junto João Marcos com você, porque ele é muito útil para o meu ministério. Como assim?
Gente, esse é aquele mesmo João Marcos? Esse é aquele mesmo João Marcos que ficou com medo, que na primeira chibatada foi embora para casa da mamãe? Esse é aquele mesmo João Marcos que fraquejou, que fracassou, que foi derrotado? É o mesmo. E como assim? Paulo agora diz que ele é muito útil no seu ministério. Muito simples. Começou mal, terminou bem. Gente, esse não é um padrão da Bíblia? Vocês já perceberam que praticamente todos os grandes nomes da Bíblia, antes de uma grande restauração, o que aconteceu com eles? Eles primeiro passaram pelo fracasso. Primeiro passaram pelo vale da sombra da morte. Primeiro atravessaram um período difícil, fracasso, sofrimento, tragédia. Só depois eles experimentaram uma vida acima da mediocridade. É quando você... olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você quer ter uma vida restaurada, prepare-se para sofrer. E isso aqui não é profecia, não é praga, não é maldição, é constatação. Os grandes homens e mulheres que foram usados por Deus, primeiro eles passaram pela dor. Primeiro eles sentiram o que significa fracasso, para depois começar de novo. Sofrer, você vai. Você agora precisa saber como você vai sofrer. Você pode dizer, ai, minha vida acabou, eu não sirvo para mais nada, eu fracassei. Ou você pode pensar assim, é agora, no dia ruim. É aqui no vale da sombra e da morte. É daqui que Deus vai me tirar para uma vida extraordinária, amém? Porque aqui Ele vai falar comigo. Aqui Ele vai me restaurar. Aqui Ele vai me moldar. Aqui Ele vai se revelar para mim. Aqui Ele vai me segredar algumas coisas. Aqui, nesse vale da escuridão, sozinho, fora do trabalho, fora das luzes, fora das expectativas, fora de tudo que está acontecendo, é aqui, retirado da cena, que é o tempo de Deus na minha vida. Pastor, e esse tempo ruim, esse dia de fracasso, o que pode ser? Várias coisas. Pode ser um sonho que ruiu, pode ser algo que você perdeu de muito precioso, pode ser um investimento que você fez e que não obteve o retorno esperado. E quando eu digo investimento, não é investimento financeiro apenas não. Pode ser investimento afetivo, pode ser investimento de tempo, pode ser uma decisão errada que você tomou, mudou de cidade e deu tudo errado. É hora de você confessar que não deu conta. Pode ser, é hora de você dizer assim, eu não dei conta. Igual João Marcos. Eu vou com vocês na viagem missionária. Aí Paulo falou, cara, você tem certeza? A gente não fica em hotel não, fica na cadeia. Na primeira chibatada, ele falou, vou. Na primeira chibatada voltou para casa da mamãe. Gente, nós temos que admitir algumas coisas. Primeiro, o dia de derrota pode ser o dia de Deus na tua vida. Eu quero descrever agora para vocês algumas situações que representam o recomeço na tua vida. Esse recomeço pode acontecer naquele dia que você reconhece que cometeu um pecado daqueles. Sabe aquele pecado, um pecado que você comete? Aquele pecado que você pode até explicar, mas nunca justificar. O pecado, ele nunca é justificável. Você pode até dar um atenuante, racionalizar, mas não tem como justificar. Foi uma besteira grande. E agora você reconhece, ai Senhor, o que eu fiz? Também pode ser o dia que você foi abatido por uma tragédia. Gente, tragédia. Você não teve culpa. Ninguém tem culpa. Não podia ser evitado. Mas ela veio. Esse dia pode acontecer quando você reconhece que está dentro de um cativeiro, preso no vício, drogas, alcoolismo, talvez viciado em alguma perversão sexual.
Talvez você ouve teu filho dizer: papai, você está bêbado, papai. Pode ser um cativeiro afetivo, um relacionamento que te faz mal. E tem uma hora que você percebe que você está preso. Eu quero te dizer nesta manhã que esse dia é o dia de Deus na sua vida. O dia do maior fracasso, na realidade, pode ser o dia da maior bênção na tua vida. Pode ser um dia extraordinário. Pode ser um dia em que você vai perceber que você não é, que você é um ser humano inviável. Vai ser aquele dia que a tua única oração, e não existe oração mais poderosa do que essa, é a oração que diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Nesse dia, a tua conversa com Deus começa. Davi passou por isso. Quando Natan disse: você é o cara, Davi, você é esse homem. José passou por isso, no fundo de um poço literal. Moisés passou por isso. Jó passou por isso, uma tragédia, que culpa que ele teve nenhuma. Jonas passou por isso dentro de um peixe. Pedro passou por isso. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que fracassaram. É incrível como nós, seres humanos, para experimentar o melhor de Deus, parece que Deus tem que primeiro quebrar. Parece que primeiro Deus tem que te colocar de joelho. Parece que Deus tem que fazer com que você enxergue o seu tamanho. E Ele diz: menos. Aí você se abaixa e Deus diz: menos. Aí você se ajoelha, Deus diz: menos ainda. Menos. Aí você joga o rosto no pó. Aí Deus diz: agora vamos conversar. Esse é o tempo de Deus. Sabe o que eu aprendo com João Marcos, gente? Sabe a diferença entre o fracasso de João Marcos na primeira viagem e o testemunho de Paulo dizendo: ele é útil no meu ministério? Qual é a diferença? Uma. E essa diferença tem um nome: Barnabé. Eu briguei com a minha esposa e falei: filha, vamos ter um filho e botar o nome de Barnabé? Ela disse: ah, Barnabé, meu amor. Gente, você nunca sai do fundo do poço sozinho. Você vai precisar de alguém para te dar a mão. Eu sei, pastor, é Deus. É, mas Ele usa Barnabés para tirar você do poço. E quem é esse Barnabé, pastor? Pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Pode ser um amigo, um pequeno grupo da igreja, um pastor, uma conselheira, um médico. Pode ser um mentor, um discipulador, um professor de escola sabatina. Pode ser um psicólogo. Pode. Pode ser um terapeuta cristão. Pode. Pode ser um estilo de vida receitado por um médico. Pode. Pode ser um medicamento receitado por um psiquiatra. Pode. Busque ajuda, peça a Deus um Barnabé. Deixa eu abrir um parênteses de 2 linhas só. Parece que nós crentes, nós temos umas coisas meio loucas. Tem uns que dizem assim: ah, eu não preciso de terapia, porque o meu terapeuta é Jesus. Gente, Jesus, Ele é terapêutico, mas Ele não é terapeuta, Ele é Senhor. Para com essa história de dizer que Jesus é teu terapeuta. O teu terapeuta, Ele é teu Senhor. Ele é Deus. Andar com Jesus é terapêutico, mas Jesus não é terapeuta. A oração não é terapia. Busque ajuda, e às vezes a ajuda precisa ser de um
técnico cristão, de um profissional para te erguer. Peça a Deus o Barnabé. Deus pode me tirar do poço? Pode. Mas a boa notícia é que Deus usa homens e mulheres que atendem pelo nome de Barnabé. Esta manhã eu quero te convidar a começar de novo. Esse não é um sermão de autoajuda, é um sermão bíblico. Eu dei exemplos. Fracassa, faça do fracasso o tempo de Deus na tua vida. A Aline vai cantar um hino agora. Eu queria orar por você. Talvez eu vou orar para Deus mandar um Barnabé aí. Ou quem sabe orar para Deus fazer de você um Barnabé. E aí? Topa? Ela vai cantar? Se o começar de novo, de alguma maneira, foi usado pelo Espírito para tocar no teu coração, me permita orar por você. E eu te convido você para levantar aí de onde você está, a ocupar esse corredor, da frente, em pé, saindo do seu lugar. E eu quero interceder por cada um que aqui estiver, dizendo de forma silenciosa: eu quero começar de novo. Tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas confiar. Vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então.
Deus eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças pra seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Querido Pai, quando contemplamos a cena destes homens pecadores, falhos, falíveis, e quando olhamos para essas histórias humanas, quando olhamos ali para aquele menino João Marcos com aquela malinha nas costas, pedindo uma nova chance. Quando olhamos para esse Barnabé lutando, brigando por ele, erguendo a mão para levantar, nós conseguimos enxergar nós mesmos. Talvez o nosso dia mau, talvez estamos vivenciando ele nesse exato momento. E agora nós entendemos que o dia mau não é mau, é bom. Porque é quando reconhecemos que somos nada, pequenos, quando reconhecemos os nossos fracassos, é aí que o Senhor encontra a oportunidade de usar homens e mulheres chamados Barnabés para nos ajudar a erguer. Pai, queremos começar de novo. E nós entendemos que uma grande restauração só vai ser realizada quando começarmos de novo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por aqueles que aqui estão e que são Barnabés. Obrigado pelos João Marcos que aqui estão, reconhecendo que precisam de ajuda. E obrigado pela tua mão forte e poderosa, que nos deu uma grande restauração nesta semana. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus.